Você sabia que o Espírito Santo é o maior exportador de conilon do país, assim como é de mamão, de pimenta do reino, de gengibre? Para falar da diversidade do agronegócio no Espírito Santo e sobre como foi o ano de 2025, conversamos com o secretário de Estado de Agricultura, Enio Bergoli. Seja muito bem-vindo, Enio, muito obrigada por ter aceitado participar. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre a agropecuária capixaba, seus negócios associados e o impacto que isso tem na economia nossa e também do Brasil como um todo. Afinal de contas, o Espírito Santo é pequeno no tamanho, tem uma dimensão territorial pequena, é um estado que tem aí cerca de 400 quilômetros de comprimento por cento e poucos quilômetros de largura. Nessa pequena faixa, nós conseguimos produzir produtos de alta performance e colocamos produtos à mesa dos capixabas, dos brasileiros e em 125 países. No ano de 2024, por exemplo, os produtos do agro capixaba, como o café conilon, o café solúvel, celulose, pimenta do reino, mamão, pescado, ovos, carne de frango, carne bovina, macadâmia e tantos outros, chegaram em 125 países. Nesse ano de 2025 também vamos chegar em 125 ou mais países, dada essa força do agro capixaba. Portanto, a gente sempre tem um olho no mercado, obviamente interno, nas 4 milhões de bocas que habitam o Espírito Santo, naquelas mais de 200 milhões que habitam o Brasil, mas sobretudo no mercado internacional, que é para onde nós temos uma fonte dinâmica de geração de riqueza para o nosso estado. Então, este ano ele ficou muito caracterizado, em termos de comércio internacional, pelo tarifaço do Trump, que tarifou, depois colocou algumas exceções, depois tirou lista de exceção. O fato que a gente ainda continua, apesar de ter avançado, nós continuamos ainda com alguns produtos que estão com tarifa muito alta. Quais são esses produtos? Nós tivemos boas negociações. Primeiro registrar que em agosto, setembro e outubro desse ano, que foram os meses em que nós tivemos o tarifaço no mercado para diversos produtos, nós tivemos uma redução muito grande no volume exportado do agro capixaba. Nós tivemos uma redução muito grande, por exemplo, pimenta do reino. Exportamos 94% a menos para os Estados Unidos. Estamos comparando 3 meses desse ano de tarifaço, agosto, setembro e outubro, com agosto, setembro e outubro de 2024. Café, exportação de grão verde, que a gente chama grão cru, não processado, a redução foi de 54%, pescado 33%, ovos praticamente paramos as exportações de ovos, também gengibre 33% a menos. Então assim, nós tivemos muitas reduções neste período em que vigoraram essas tarifas muito altas. A gente ainda continua com 3 itens das nossas exportações do agro prejudicadas com essa tarifa de 40%, com esse adicional, que no caso são pescado, o café solúvel, lembrando que o café solúvel é o nosso café conilon, que nós somos os maiores produtores e exportadores do Brasil, sendo exportado com valor agregado e industrializado, e ovos, pescado e café solúvel. Então esses 3 a gente precisa e estamos monitorando. Também a gente tem uma posição importante. Nós somos assim, o Espírito Santo aí é 3º, 4º maior produtor do Brasil e Santa Maria de Jetibá, enquanto município, é o maior produtor dentre os municípios do Brasil. Nós abrimos uma janela de exportação de ovos para os Estados Unidos neste ano de 2025. Praticamente não tínhamos exportações em 2024. Nós consumimos nós comercializávamos até então, até 2024, mais para o mercado interno brasileiro. Só que, por problemas de gripe aviária lá nos Estados Unidos, nós passamos a ofertar ovos em grande quantidade nos Estados Unidos, mas em grande quantidade. E a partir do tarifaço, realmente com uma tarifa de 10 mais 40, 50%, aí não foi possível. Então é um segmento que a gente, junto com pescado, e junto com café solúvel, em que nós estamos sempre em negociações com o governo federal, a quem cabe as negociações com os países, no sentido de reduzir essa tarifa.
Sim. E assim, é muito importante falar que o impacto dessas tarifas desses produtos aqui no Espírito Santo tem também a questão da agricultura familiar, que é uma característica do nosso estado. Então, esse tipo de impacto vai diretamente para as Na famílias do veia, na campo. veia. Se a gente pegar gengibre, 99% do gengibre exportado, e o Espírito Santo é o maior exportador do Brasil, vem da agricultura familiar. Uhum. Pimenta do reino, mais de 70% vem da agricultura familiar. Café Conilon, cerca da metade ou um pouco mais, vem da agricultura familiar, né? Então, assim, são produtos que, dada a nossa característica no Espírito Santo, 75% das nossas propriedades são o que chamamos de propriedades da agricultura familiar, que são aquelas que têm pequenos espaços de terra para produzir, conduzem, digamos, predominantemente com a mão de obra da própria família, situando-se, né, os períodos de colheita e também tendo aquela gestão da família. Então, por isso, né, que esse tarifaço impactou muito, mas felizmente vários setores já saíram do tarifaço e a gente permanece com esses três como um desafio para reduzir a tarifa e dar, digamos, continuidade no processo de comercialização com os Estados Unidos. Obviamente também que durante esse período de problemas com os Estados Unidos, de tarifas altas, nós também buscamos outros mercados, isso serviu como um aprendizado, digamos assim, né? Diversificar. Exatamente, ovos, por exemplo, 100% era para os Estados Unidos, pescado, quase 100% para os Estados Unidos. Então, assim, a gente quer que retorne o comércio dos Estados Unidos em taxas com níveis adequados, mas também a gente precisa buscar novos mercados e estamos fazendo isso. Voltando ao café, né, que é o nosso principal produto do agro, o Conilon, a gente é o maior exportador do país, mas é ano de bienalidade do Arábica. Este ano, né? Isso. Este ano de 2020, a gente teve uma produção menor de arábica, que é normal, né? 3, agora a gente, para o ano de 2026, a expectativa é que cresça a safra de arábica, que vai começar a ser colhida em maio e vai até agosto, setembro nas principais regiões, né? Então, este ano de 2025, nós tivemos o recorde de produção de cafés, somando o Conilon, né, com o arábica. Conilon, por exemplo, a Conab aponta para uma safra entre 13 e 14 milhões. O mercado, as estatísticas privadas, apontam a nossa safra para em torno de 18 milhões. Para a arábica, né, tanto a Conab quanto as estimativas privadas apontam para uma safra deste ano de 3 e poucos milhões de sacas, né? O fato é que, se tudo correr bem, nós tivemos o recorde da safra como um todo esse ano, seja por estatísticas públicas, seja por estatísticas privadas, né? E deveremos ter, é bem possível, né, uma safra recorde também em 2026, fruto, né, de uma capacidade muito empreendedora dos cafeicultores capixabas, e nós temos aqui um programa de desenvolvimento sustentável da cafeicultura, em que o governo do estado, com as suas estruturas de Incapere, DAF, mas também com as representações dos produtores, OCB, FAES, FETAIS, Agricultura Forte, o sistema Senar, trabalhamos de forma integrada e cada vez mais a gente, né, interage com as representações dos produtores no sentido de avançar em tecnologia. Tanto é que, né, a continuarmos nessa marcha de adoção de novas tecnologias, melhorando, digamos, nosso patamar tecnológico, é bem possível que o Brasil, liderado pelo Espírito Santo, né, que já é o maior produtor de café arábica desde sempre, vai se tornar também o maior produtor de canéfora, né? Vai superar o Vietnã, que é onde está o nosso Conilon, que é o coffee canéfora. Hoje o Vietnã produz entre 28, alguém fala que chega a 30 milhões de sacas, mas nós, Brasil, já estamos produzindo 24 milhões de sacos. Espírito Santo 18, mas o Brasil 24. Então é bem possível que em 4 anos, 5 anos, nós, né, pelo uso de tecnologia, né, produtividade, enfim, expansão de cultivos, a gente também passe o Vietnã e o Brasil passe a liderar, né, o comércio internacional das duas principais espécies de cafés que são comercializados no mundo. Essa questão da inovação, né, e da sustentabilidade é muito importante, porque a inovação é relacionada à produção, né, melhoria, né, do café, né, e a sustentabilidade, porque o consumidor está exigente, né? Exatamente. E aí como é que o governo do estado trabalha essas duas vertentes? Nós criamos um conceito que chamamos de inovabilidade. Nós temos um planejamento estratégico aqui. Na verdade, temos desde 2003, é o único estado do Brasil que tem um plano estratégico de longo prazo. Esse plano o PDAG. Ele está na versão 4. Primeira versão 2003, segunda 2008, terceira 2015 e a quarta agora em 2023. Com base no PDAG, nós lançamos os nossos programas, que a gente faz
uma leitura de como o mercado está se comportando e estabelece nossas metas. Nós percebemos claramente que os consumidores do Brasil e do mundo não querem apenas produtos de qualidade. Isso a gente já faz bem. Aliás, esse ano também de 2025 ficou caracterizado, né, no principal prêmio, né, que é o Coffee of the Year, que é na Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte, em novembro de 2025, dos 15 melhores cafés do Brasil, 11 capixabas, né? Arábica, dos 10 melhores, 8 capixabas. Conilon, o campeão, e outros 2 em 5. Então, assim, nós já evoluímos muito. Só que os consumidores, eles querem saber a procedência, como esse café é produzido, querem a rastreabilidade. Então, nós precisamos ter e temos inovação tecnológica para produzir com produtividade, custo baixo, alta tecnologia. Isso gera a sustentabilidade econômica do produtor. Por outro lado, o produtor, tendo a sustentabilidade econômica, ele cuida dos aspectos sociais, que é um outro prisma da sustentabilidade, que é ele, sua família, seus colaboradores e empregados trabalhando dignamente, né, com equipamentos de proteção, obedecendo às obrigações sociais e trabalhistas. E também conseguem, digamos assim, atingir um terceiro prisma da sustentabilidade, que é a ambiental, que é cuidar dos passivos, que é cuidar da proteção dos recursos hídricos, das matas, da biodiversidade. Então, a sustentabilidade é um conceito muito mais amplo do que apenas os aspectos ambientais. E é nesse sentido que o nosso programa, que é coordenado pelo Governo de Desenvolvimento Sustentável da Cafeicultura, tem como meta a chegar, né, ao indicador de 35 mil propriedades cafeeiras sustentáveis, produzindo com inovação, né, com tecnologia, gerando renda e também obedecendo todos os quesitos ambientais. A nossa meta é ousada, né? O Incapera hoje tem recursos financiados pela Secretaria de Agricultura, junto com seus parceiros, e já atingimos 6 mil propriedades. E em 2026 queremos chegar a 8 mil e até 2030 a 35 mil propriedades, que vão estar produzindo para o mundo um novo conceito de cafeicultura. E foi por isso que na Semana Internacional do Café nós lançamos a nossa marca, a marca do Espírito Santo para o mundo, baseado na sustentabilidade, que a qualidade é uma condição hoje que os economistas falam que é sine qua non, sem a qual não vai ter espaço para comercializar. Se por um lado, hoje, a qualidade dos cafés, ela garante algum adicional de renda para os produtores, e garante mesmo, por outro lado, num futuro não muito distante, a qualidade ela vai ser uma régua sem a qual os produtores não vão estar comercializando. Por isso que nós estamos evoluindo, né, na qualidade, mas efetivamente dentro dos aspectos da sustentabilidade. Legal. Bom, e sobre a disponibilidade de crédito, né? Existe uma previsão para o ano que vem, né? Que é um recorde. E também como é o diálogo do governo do estado com os outros agentes, né? Nós temos aqui, poucos estados do Brasil têm isso, nós temos o nosso plano de crédito rural, né? O ano de crédito, né? O ano da agricultura é diferente do ano civil. Ele começa em julho de um ano e vai a junho do outro ano. No plano safra, né, no nosso plano de crédito de 2024, que foi até julho de 2025, nós batemos o recorde. Só o Espírito Santo cresceu em aplicação de crédito, né? Chegamos a cerca de 8 bilhões de recursos aplicados, né, no crédito. O crédito é um indicador de dinamismo. Os produtores, quando pegam um crédito e pagam, significa que estão apostando em inovação. E nós colocamos como meta, lançamos o nosso plano em julho de 2025, que vai estar vigorando de julho de 25 até junho de 2026, 9,8 bilhões de reais. Né? Eu falei um dado equivocado um pouquinho atrás, nós aplicamos cerca de quase 9 bi, e agora a meta para o próximo ano safra é de 9,8 bilhões. Só o Espírito Santo cresce em aplicação de crédito, fruto do dinamismo dos produtores. Estabelecemos áreas prioritárias, agora mesmo, né, essas áreas que foram, essas culturas, né, que foram afetadas pelo tarifaço, têm a prioridade nesse crédito subsidiado. E neste ano, né, de 2025, nós lançamos uma linha com recursos do governo do estado, com um fundo do governo, altamente subsidiada, tendo em vista, né, que nós somos o estado que mais irriga no Brasil. Nós temos o maior percentual de propriedades em relação ao total que fazem uso da irrigação. Isso dá competitividade dos produtores, né, que já armazenam muita água. Nós colocamos uma linha de crédito com recursos do governo do estado, com 4% de juros para a agricultura familiar e 6% de juros para a agricultura, digamos, não familiar, para médios e grandes produtores. Isso fixo ao ano.
Olha que nós estamos falando de Selic ao ano de 15%. Essa diferença é subsídio, dando 3 anos para começar a pagar, uma carência que dá tempo do produtor construir a sua barragem, armazenar água, plantar o café, por exemplo, irrigar, colher e começar a pagar. Depois dos 3 anos de carência, começa a pagar por mais 5 anos, ou seja, um prazo de 8 anos. Efetivamente, se a gente, né, trouxer a valores reais, vai pagar em termos corrigidos metade do valor que pegou. Então é um incentivo que o governo do estado também está dando para os produtores no sentido de mantê-los, digamos assim, competitivos no mercado nacional e internacional. Sim, agora você falou da questão da irrigação, vamos falar um pouco de segurança hídrica, né, porque o governo tem um programa importante, que é o programa de pequenas barragens, né. As pequenas barragens a gente fala que é esse de crédito, que aí constrói individualmente nas propriedades. Aí nós temos um outro programa que são de médias barragens e grandes barragens, que o governo do estado, por meio da Secretaria de Agricultura, licita e constrói essas barragens. São barragens maiores, né? Nós temos várias barragens em construção. Temos uma em Aracruz, por exemplo, que vai ficar cerca de 40 milhões de reais. Vamos inaugurar em março de 2026 para armazenar 1 milhão de metros cúbicos de água, dando segurança hídrica, né? Uso múltiplo para populações, para consumo humano, mas também fazendo toda uma parte de regularização de vazão, tendo água armazenada. São as barragens médias. Nós já chegamos, né, a um quantitativo muito grande de barragens desse tipo nos últimos anos, construídas pelo governo do estado, né, mais de 32 barragens, né? Agora nós estamos com 5 ou 6 em construção no momento. E vários projetos também em andamento, porque a segurança hídrica é tudo, para os diversos usos, mas para a agropecuária é fundamental. Se a água é o principal insumo da vida, né, onde tem água tem vida, por outro lado, para a agricultura também é o principal insumo de produção, porque as plantas conseguem crescer e fornecerem flores, frutos, sementes, madeira, né, a partir do solo úmido que a planta pega os seus nutrientes para se desenvolver. E aí, falando ainda em infraestrutura, né, quais são as outras ações do governo do estado para garantir isso para o agricultor, né? Olha, nós temos assim, tem um caminho do campo que é pavimentação de vias rurais, um ano fantástico, estamos investindo muito em caminhos do campo, já estamos também reabilitando, aliás, esse programa é nosso, Capixaba, ele começou em 2004, ele fez 21 anos em 2025, nós já temos 1.300 quilômetros de vias rurais pavimentadas, tipicamente no interior, né? Estamos aí cerca de 18 obras em andamento neste momento, né? Estamos fazendo projetos de engenharia que vão virar obra no futuro. Ao longo do tempo também surgiu um outro programa interessante, que é o calçamento rural. Esse programa é mais para pavimentar aquele núcleo duro da comunidade, né? Para dar um aspecto de vida melhor para as pessoas, né? Que habitam essas pequenas comunidades do campo. Temos o nosso programa Pontes Rurais, ou seja, né? Uma parceria com os municípios em que a gente cede as vigas da ponte, né? E os municípios fazem as cabeceiras. Temos nosso programa também de apoio a redes trifásicas, né? Subsidiando a parte do produtor, porque hoje a energia monofásica é insuficiente para a força da nossa agricultura, né? Enfim, são muitos programas na área, programa de galpão rural também, então são muitos programas associados à infraestrutura e também vários programas, né, direcionados para as atividades geradoras de renda, no caso a cafeicultura, mas a gente pode falar da pecuária. A pecuária vive uma crise, que é uma crise brasileira, né? Nós estamos com problemas, tem importações de fora, os nossos custos, né, de produção do Brasil são altos, os produtores estão descapitalizados, mas nós temos um programa forte, o governo incentiva a pecuária leiteira. Distribuímos ao longo do ano cerca de 10 mil doses de sêmen para melhorar o padrão genético dos animais. Estamos com um edital na praça que qualquer produtor de leite pode se qualificar para ter como incentivo que chamamos de fertilização in vitro. É colocar um embrião, vai receber um embrião lá no seu animal, na sua fêmea, na sua matriz, né, de animal de alta genética. Vai ter uma mãe de aluguel. Quando nascer, já nasce um animal de alta performance. Cada embrião custa, né, cerca de R$ 1.700. O governo está dando 70% de subsídio para melhorar, né, essa questão da tecnologia, da genética, para produzir mais leite, né? Distribuímos ao longo do ano 110 ensacadoras de forragem, né? Porque a gente precisa ter a silagem no período das águas, nós temos capim abundante, precisamos armazenar para depois ceder no período seco. Então estamos com muitas ações nesse sentido. Agora, recentemente, né, mais para o final desse ano, já enviamos para a Assembleia Legislativa um projeto de lei, iniciativa do governo do estado, zerando,
isentando, tirando todo o ICMS, que é o produto, é o tributo estadual de leite, né? A produção de leite não paga mais ICMS, o projeto está para ser votado na Assembleia. Então são muitas iniciativas, né? Para a água, por exemplo, né? Também já foi para a Assembleia, já foi votado e já foi sancionado pelo governador. Aqui no Espírito Santo, nós tiramos a cobrança do uso da água para irrigação. Então a gente continua incentivando, são políticas estruturadas, né, na parte da infraestrutura, na parte das atividades geradoras de renda, nas cadeias produtivas e também nas políticas públicas tributárias para criar um bom ambiente de dinamismo para a nossa agricultura. Você falou da questão da pecuária. Como posicionar a pecuária aí dentro das exportações do Espírito Santo? Nós não exportamos, na verdade, né? O Brasil é importador e o Espírito Santo também. Se nós pegarmos as principais atividades agropecuárias nos últimos anos, né? Vamos pegar depois da grande seca que nós tivemos aqui. Nós tivemos uma grande seca no Espírito Santo que começou em fins de 2014, perdurou por 2015, 16 e 17. Todas as outras atividades, pimenta, café conilon, café arábica, gengibre, mamão, toda a fruticultura, banana, enfim, né? Todas as outras cresceram e se desenvolveram pós-seca. A única atividade agropecuária relevante para o Espírito Santo, que permanece com indicadores baixos, é a pecuária leiteira. Mas a gente tem, conforme já falei, um programa direcionado. Para você ter uma ideia, em 2014, né, eu era secretário, inclusive, nesse período, eu fui secretário também de Agricultura de 2009 até 2014, nós produzíamos aqui no Espírito Santo o equivalente a 1.368.000 litros de leite por dia. Passados 11 anos depois, nós estamos produzindo no máximo 1 milhão, ou seja, estamos perdendo por dia ou produzindo a menos por dia quase 400.000 litros de leite. Estamos hoje, né, com vários laticínios, né, cooperativos e com uma ociosidade muito grande para processar. Mas como nós temos, né, esses laticínios ociosos, isso é uma oportunidade também. Se produzir, tem como processar. A gente tem conhecimento, tem tecnologia, tem uma rede de profissionais do INCAPé, das secretarias municipais de agricultura, das cooperativas, do Senar. Nós estamos unidos, né, fazendo com que as tecnologias cheguem aos produtores. Para quem quiser ficar na atividade, a gente consegue demonstrar que melhorando o nível tecnológico, dá para suportar mesmo um preço mais baixo, como é o caso dos preços do leite hoje, que está gerando uma crise no Brasil como um todo. O que eu tenho falado com o segmento da pecuária é que nós temos aliados muito fortes, né? Minas Gerais, que é o maior produtor de leite do Brasil, mas estados importantes como o Rio Grande do Sul, como o Paraná, como São Paulo, Santa Catarina, são nossos aliados nessa luta em defesa da atividade nacional, que passa sim, né, por medidas que o governo federal deve fazer, como, por exemplo, frear um pouco as importações de leite da Argentina e do Uruguai. Com isso, gera um dinamismo, o preço melhora um pouco, né? Isso é difícil, mas dá para frear. E aí a gente gera um dinamismo para o produtor, né, sobreviver um pouco, usar mais tecnologia para que a gente seja competitivo, porque a gente não tem que jogar também, né, as nossas deficiências para debaixo do tapete. Uruguai e Argentina têm indicadores melhores do que da média brasileira. Em litro de leite por vaca, ou litro, custo de produção mais baixo, eles têm um nível tecnológico nesta atividade do leite melhor do que o Brasil. E o Brasil, quer dizer, já não é bom em termos de média. O Espírito Santo tem média pior que a do Brasil. Então, assim, os indicadores piores. Então, esse desafio a gente está querendo superar. Nós imaginamos que até, né, isso aconteceu no mundo como um todo, que vai até reduzir o número de produtores de leite, mas não necessariamente vai reduzir a produção do leite. Ou seja, a tendência no médio e longo prazo, isso aconteceu em todos os países que cresceram na pecuária de leite, é reduzir o número de produção, ter uma atividade mais tecnológica, aí dá para suportar, né, digamos, custos, de repente, né, uns custos de produção por litro menores e suporta, né, um preço, às vezes, que não seja muito adequado do mercado. Bom, agora falando um outro destaque do Espírito Santo, é a questão do cadastro ambiental rural. Isso é muito bacana. E como é que o governo fez para isso dar certo aqui no Espírito Santo? Olha, primeiro que a gente tem uma seriedade com as políticas, né? Eu tive a oportunidade, lá nos anos de 2011, 2012, contribuir, não é, com o Código Florestal, né? Então nós temos um Código Florestal que é de 2012, que estabeleceu metas e tal. Como a gente conhece isso, eu tenho um perfil também como agrônomo, né, como servidor do INCAPé de carreira,
nós juntamos todas as nossas forças porque é importante esse cumprimento. No início as pessoas falam, nossa, né, isso é mais uma exigência do produtor. É verdade, mas nós estamos reconhecendo, né? Tanto é porque nós isentamos os produtores de pagamento da água, né, utilizada na irrigação, porque eles fizeram o dever de casa, né? Sem CAR, né, nós evoluímos muito. Eu lembro que eu estava na secretaria, né, eu era coordenador de planejamento em 92, eu sou antigo, tá? Em 92 teve a Rio 92, que foi a precursora das COPs. Né? A primeira COP já foi em 95. Então, em 92 teve a Rio 92. Aí nós fizemos o levantamento da agricultura, nós tínhamos 9% de cobertura florestal aqui. Se você abrir hoje, 2025, no MAP Biomas, que é a principal fonte, nós já temos 22. 9 para 22. E com o cumprimento, primeiro, que a gente lidera, né, do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Terminado o cadastro, é a fase do o programa de regularização. Aí vai ter que recuperar as APPs, a reserva legal, a APP área de preservação permanente, né, que é a margem de rios, nascentes. Nós vamos para 28%. Isso, né, está sendo feito pelos nossos produtores. Então, nós criamos uma ambiência muito legal, e nós precisamos destacar o papel do IDAF, né, contratando, e hoje, das 133 mil propriedades, nós já estamos com mais de 120 mil com o CAR. Importante registrar, né? Para propriedades até 4 módulos fiscais de terra, que são as pequenas propriedades, o prazo do CAR termina no dia 31 de dezembro de 2025. Né? Se vai ser prorrogado ou não, a gente não sabe. Propriedades acima de 4 módulos já acabou. Né? Essas propriedades já têm que apresentar o plano de recuperação e aí com o plano ter 20 anos para recuperar os passivos. Ponto. E então, assim, importante que os produtores até 4 módulos, quem não fez o CAR, que faça, porque no Código Florestal, né, se não fizer o CAR dentro do prazo, ele perde alguns benefícios que estão previstos no Código Florestal. Por exemplo, a propriedade até 4 módulos fiscais, né, em áreas de preservação permanente, ao longo dos rios, ela não precisa ter uma faixa tão grande a recuperar. Né? É menor a faixa do que em relação àquela que tem mais 4 módulos. Não precisa ter reserva legal. E isso, né, estou dando só um exemplo, uma matéria muito extensa, se não fizer o CAR até o dia 31, perde esse direito e passa a ter a obrigação de recuperação igualzinho às propriedades até acima de 4 módulos. Então, assim, nós lideramos no Brasil o CAR, e isso é fruto de muito trabalho, né? Eu destaco muito o trabalho do IDAC e dos produtores que entenderam a proposta, né, de estar dentro da legalidade. Você falou uma coisa bacana, porque essa questão também de você manter, né, as APPs, que é a área de preservação permanente, né, preservar a natureza, o meio ambiente também está ligado ao turismo. Exato. E aí que puxa uma outra conversa que é relacionada a os produtos com identificação geográfica do Espírito Santo. Nós temos vários, né? Que o estado se destaca nacionalmente, muito, né? muito. E também está ligado a essa questão da preservação ambiental. Tudo se associa, né? Exatamente. Ninguém quer sair das cidades e ver um ambiente degradado, não é? Os nossos caminhos do campo hoje não se confundem com caminhos do turismo, né? Eles servem, obviamente, para o ir e vir das pessoas, para o transporte de mercadorias, mas, sobretudo, também para o que eu chamo de atividades não agrícolas no espaço rural. Não se faz somente agricultura no rural, né? E nem deve ser assim. Então nós temos que ter outras atividades associadas no rural, e isso o Espírito Santo está muito bem, que ocupem homens, mulheres, jovens, idosos, né? Todas as tribos, digamos assim, né? E as atividades não agrícolas, né, que nós caracterizamos como turismo, agroturismo, artesanato, agroindústria de pequeno porte. Quem no rural pratica as atividades agrícolas, por exemplo, só produz o café, ou só produz o leite, ou só produz o mamão, né, tem menos da metade da renda média do que aquela propriedade que tem atividade agrícola, mas também tem outras atividades não agrícolas, a gente chama, ou tem uma agroindústria, ou tem agroturismo. Então é muito importante esta evolução, e o Espírito Santo, né, ele é o berço das atividades não agrícolas, berço do agroturismo do país. Então isso tem que estar associado, e está aqui no Espírito Santo. Essa questão dos selos, né, destacou Sim, bastante. as indicações geográficas, Ser comercializados
pelo país inteiro. Exato, indicações geográficas. Temos 3 cafés, Arábica, Montanhas e Conilon, temos o Socol, né, temos a carne de sol, A enfim, pimenta do reino. a pimenta do reino, a pimenta a aroeira, a pimenta rosa. Então, assim, são exemplos importantes que o Espírito Santo tem para dar para o Brasil e para o mundo, né? E, obviamente, a questão da sustentabilidade como um todo, isso passou a despertar um sentimento positivo nas pessoas, né? Eu sou um agrônomo, filho de agricultores, né? E falo isso assim pela minha profissão que eu exerço há mais de 40 anos, né? Nós da agricultura, nós utilizamos, né, os recursos naturais para produzir, nós utilizamos a terra, utilizamos a água, precisamos, né, proteger os mananciais. Então os produtores estão cada vez mais conscientes, né? Ou seja, estragar, destruir uma base de produção significa, né, castrar, digamos assim, a sua base de geração de renda. Hoje, quem produz com sustentabilidade, preservando os recursos naturais, tem perenidade na geração de renda a partir da agricultura, e os nossos produtores cada vez mais entenderem esse processo. É mais um exemplo que a gente está dando para o mundo. Se você pegar de 2023 até agora, em 3 anos, né, nunca se teve tanta missão técnica internacional visitando o Brasil e em especial o Espírito Santo para verificar a sustentabilidade, né? Nós tivemos aqui, né, de quase todos os países. Vem aqui, olha, a gente não quer mais conversa afiada, falar do nosso país sem conhecer. Vem aqui, né, e venha no Espírito Santo que você vai ver lá propriedades sustentáveis tendo renda, e a sustentabilidade volta a insistir, né, nos aspectos econômicos, sociais e ambientais, porque um produtor que esteja no vermelho economicamente, ele não vai cuidar do verde e da parte ambiental. Por isso que esses conceitos são associados, e é nessa lógica da inovabilidade, né, que nós trabalhamos e lideramos, né, pelo governo do estado, essas ações direcionadas para o rural capixaba. Bom, encerrando, você já falou de alguns desafios, né, do agro aqui durante a conversa, mas assim, início de janeiro, começando o ano ali, qual que vai ser o primeiro desafio da SEAG, né? E as perspectivas para o primeiro semestre? Nós temos um desafio suplementar, conforme eu falei, para pelo menos 3 cadeias produtivas importantes. Café solúvel, que é o nosso café no Conilon, exportado com valor agregado. Pescado, né, o café solúvel, pescado e ovos para reduzir o tarifaço. Então esse é um desafio que infelizmente não está na nossa governança direta do governo do estado. Nós trabalhamos de forma suplementar, mas nós mandamos os números e monitoramos o governo federal e também os nossos aliados nos diversos países, né, especialmente nos Estados Unidos, para reduzir essas tarifas. Isso é um ponto que a gente não abre mão. Um outro ponto assim importante é essa continuidade, né, de foco, não só o governo do estado, mas os seus parceiros como um todo, nas atividades que estão em dificuldades, né? A pecuária leiteira é uma delas. Não é uma atividade de exportação, mas ela é muito importante no dinamismo da renda interna, porque a pecuária, ela gera renda mensalmente para os produtores. A cafeicultura é quando colhe, né? Então ela compõe bem a renda e ela está passando por necessidade. Então nós vamos ter um foco muito grande com as cooperativas, né, com o sistema OCB, né, com o Senar, né, para cada vez mais soerguer essa atividade. Obviamente aqueles produtores que desistirem, nós vamos encaixar em outro perfil de atividade, mas nós acreditamos nessa atividade. Um outro ponto que nós buscamos, como nós temos uma linha de crédito capixaba com recursos do governo do estado, é ampliar ainda mais, né, a abrangência do nosso programa de armazenamento de água. Nós precisamos ter segurança hídrica, é um outro foco, né, que a gente vai dar continuidade. E também, né, essa busca da sustentabilidade na principal cadeia produtiva do agro capixaba. A gente fala assim, o Espírito Santo é o maior exportador de mamão do Brasil, e é o maior exportador de pimenta do reino do Brasil, e é o maior exportador de gengibre, e mas a cafeicultura sozinha, só ela, né, ela gera mais de 50% da renda rural capixaba, que é aquela que fica nas propriedades. Por isso o nosso carinho, né, de buscar, obviamente, uma segurança hídrica para essa cafeicultura, né, e, sobretudo, essa busca pela sustentabilidade. Mais de 60% dos consumidores do mundo, pesquisa feita com 20 e tantos países, mais de 20 mil amostragens, né, apontam que mais de 60% dos consumidores do mundo querem a sustentabilidade. Não é um discurso, não é uma retórica, não se trata de ideologia e nem de bandeira partidária, se trata de um quesito de mercado. Então a busca da sustentabilidade hoje, né, é a nossa principal meta, o nosso principal foco no Espírito Santo, pela magnitude, né, que o setor agropecuário aqui do Espírito Santo e as empresas associadas, né, representam para a nossa economia.
Eu queria agradecer, muito obrigada por ter participado, né? Foi um prazer tê-lo conosco aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Fico um pouco entusiasmado porque eu gosto dessa área, gosto do agro capixaba e assim, sempre valorizo todos os espaços, né, que tem ao longo da minha vida profissional, aqui no Espírito Santo, fora do Espírito Santo, fora do Brasil, porque o Espírito Santo é motivo de orgulho, não só para nós capixabas, mas para os brasileiros, né, e para o mundo como um todo. Fruto da capacidade empreendedora dos nossos agricultores e agricultoras capixabas. Para você que está nos acompanhando, quer saber mais sobre essas informações e outras também, acesse sbrasil.com.br, nos acompanhe em nossas redes sociais e até a próxima.